Obrigada, é um prazer enorme estar aqui com vocês e mais ainda com meu irmão. Acho que é o primeiro painel que a gente está no mesmo palco nesses anos todos. Bom, a gente vai mudar um pouco agora, né? A gente vai parar de falar de grandes corporações e a gente vai para um mundo que eu acho que é muito mais bacana, que é esse aqui, que é o mundo da Anjos do Brasil, o mundo de investimento anjo. Eu falo que, para começar, o nosso nome já é muito simpático. Então, quem somos nós? E eu vou tentar falar para vocês um pouco de como está esse nosso universo hoje de investimento anjo e como ele pode ajudar empreendedores de diversas áreas, e especificamente de fintech, que é uma das coisas que a gente mais tem ouvido dentro da nossa rede desse interesse. E eu tenho o prazer também de ter aqui alguns investidores da nossa rede presentes no palco, que não me deixam mentir do quanto esse assunto é interessante dentro da rede. Bom, Anjos do Brasil, para quem ainda não nos conhece, nós somos uma organização sem fins de lucro, voltada para o fomento ao empreendedorismo de inovação no Brasil. A gente atua em 3 verticais. A primeira é fortalecimento da rede de investidores. Não existe investimento anjo sem rede. Essa é uma atividade que exige conexão entre os investidores, então hoje nós somos a maior rede de investidores do Brasil, a gente tem quase 250 investidores. E aqui o que a gente faz muito é o match, a conexão entre o investidor e o empreendedor. Como uma rede de anjos, não somos nós que investimos, são os investidores que fazem parte da rede, mas a gente apresenta e facilita esse processo. Além disso, a gente trabalha com criação de cultura e difusão de conhecimento. É um pouco de consenso que todo esse assunto, quando a gente fala de inovação, de capital empreendedor, ele ainda é muito novo no Brasil, e a cultura sobre isso, ou seja, entender qual é a base, quais são as melhores práticas, onde está a lógica de toda essa indústria, ainda é muito pouco conhecida, e a gente precisa fazer uma mudança de cultura. Quando a gente fala de inovação, a gente viu aqui o Guilherme falando, isso que a gente está falando aí, que é inovação em banco, que é digital, em fintech, não é bem isso, é uma coisa muito maior. Isso é uma mudança de cultura de maneira de ver. E quando a gente fala também de um empreendedor de startup chegar nesse mundo de capital empreendedor, é a mesma coisa. Ele precisa olhar de um ponto de vista diferente, a gente precisa criar cultura, e uma das maneiras como se faz isso é através de difusão de conhecimento. E a outra coisa é relações institucionais e um trabalho com políticas públicas, que é fundamental para toda essa atividade. E por que a gente faz isso? Eu acho que não existe uma apresentação que a gente faça dentro do Anjos do Brasil e a gente não coloque esse slide, né? Eu acho que a gente gosta muito de deixar claro que a gente é uma organização com causa. Nós acreditamos, e isso a gente acredita com base em dados do mundo inteiro, que é a inovação que causa desenvolvimento num país. Um país não pode crescer sem inovação. E o investimento anjo ele tem um papel fundamental dentro desse apoio ao empreendedor para gerar grandes negócios e negócios inovadores. Então, é por isso que a gente faz o que faz. Eu quero começar falando um pouco do cenário de investimento anjo no Brasil agora. Tem muita gente que está olhando, todo mundo sabe, a gente está numa conjuntura macroeconômica bastante difícil, não é novidade isso para ninguém, a gente tem a expectativa de sair disso em algum tempo. Mas o que acontece dentro do investimento anjo nesse momento, nesse mercado, né? Então, eu trouxe alguns números do nosso último congresso de investimento anjo, a gente vai ter atualizados agora em junho, quando a gente tem a 4ª edição, mas eles mostram, numa série histórica, desde que Anjos do Brasil começou, um crescimento bastante significativo no número de investidores anjo e também no valor desse investimento. Eu não vou me deter nesses números, são números que estão abertos, se vocês tiverem interesse, depois vocês têm acesso fácil através do nosso site. Mas é uma coisa que a gente olha e fala assim, é interessante, né? Por que acontece isso, né? Por que esses investidores continuam investindo? E aí eu trago alguns dados da última pesquisa que nós fizemos no ano passado para os investidores anjos. Então, ela foi feita em 2015, com a perspectiva, quando a gente já estava numa crise, ainda não tão aprofundada, mas com a perspectiva dos investidores para o próximo ano, né? Nós fizemos essa pesquisa junto com a GV no ano passado. E se vocês olharem ali, é interessante a gente pensar que o investidor pretendia manter ou aumentar o volume, o valor investido na sua carteira de investimento anjo. Acho que é claro, eu espero para a maioria de vocês, que investimento anjo é uma parte só do valor de investimento que um investidor coloca nesse tipo de investimento. E por que isso acontece? Por que, apesar da gente ver uma conjuntura macroeconômica adversa, a gente continua crescendo em investimento anjo? E eu acho que eu quis compartilhar isso, porque isso é uma boa notícia para os empreendedores que vão continuar contando com esse tipo de apoio.
A primeira coisa é exatamente essa questão de que o investimento anjo está focado em inovação. E inovação é uma coisa que não depende necessariamente da conjuntura macroeconômica para crescer. Se a gente está numa conjuntura melhor, é óbvio que cresce-se mais. Mas, ao mesmo tempo, uma conjuntura adversa, muitas vezes, traz uma série de oportunidades para empreendedores e para empreendedores de fintech que possam trabalhar nisso. A outra coisa que a gente percebe é que quando esse investidor entra num negócio, ele está entrando numa startup, um negócio que está ainda numa fase bastante inicial. Anjo não investe em ideia, mas investe num estágio bastante inicial, e existe uma perspectiva de médio e longo prazo. Eu acho que estamos todos aqui é porque todos nós acreditamos que essa conjuntura vai passar e que o Brasil volta a crescer. Além da questão de que alguns investimentos tradicionais acabam tendo uma rentabilidade um pouco menor. Então, eu acho que isso é uma perspectiva bastante interessante, e se a gente olhar, inclusive, a experiência de alguns países que passaram por crises bastante graves na Europa, isso corrobora essa visão que a gente tem dentro do Brasil, ou seja, resumindo a história, empreendedores, continuem a esperar esse apoio de investidores anjos, porque vocês vão encontrar, sim. O importante é construir negócios que tenham interesse, que tenham inovação, que tenham um time incrível para conseguir acessar esse tipo de capital. E por que a gente fala aqui, né? A gente está num painel em que a gente teve 3 grandes empresas contando dos seus programas todos estruturados, e é muito bacana isso, a gente tem parceria com todas elas. Mas qual que é o grande valor agregado? O que um empreendedor pode olhar quando ele vai se relacionar com essas grandes empresas, ou com bancos, nesse caso, ou com outros agentes do mercado financeiro? E eu acho que isso é a principal coisa que a gente tem que olhar, né? Quando a gente pensa em startups, a gente sabe que elas têm todo um processo, né, que o pessoal chama de... e tem um vale de morte. Tem uma fase que é bastante difícil para um empreendedor, no geral. A taxa de mortalidade de startups, e eu sempre sofro em falar por isso, né, mas ela é bastante alta, ela é muito grande. E aí é o que a gente vê a diferença do como o investidor anjo, porque anjo não é só capital, não é só dinheiro. Ele traz todo um valor agregado da sua rede de relacionamentos, do seu conhecimento de mercado, de informações que ele tem, da própria experiência de ter passado por outras situações que podem ser similares ou que podem ser análogas e que ajudam esse empreendedor a facilitar. Então, ele ajuda muito a essa transferência. E, no caso especificamente, quando a gente está falando de fintech, a gente fala muitas vezes de um jogo que parece desigual, né? A startup ali pequenininha, lidando, por exemplo, com um grande banco ou com uma grande instituição financeira. E muitas vezes a sensação que o empreendedor tem é um pouco essa, né? De como que eu faço isso? Então, você poder contar com o apoio de um anjo que vai entrar aqui no meio dessa história e vai ajudar muito esse empreendedor a entender como esses processos funcionam e qual é essa linguagem, ele faz um papel fundamental, ele faz uma diferença enorme, né? Se a gente for muito sincero, a gente percebe que, e eu adoro empreendedores, deixa eu falar isso antes, eu adoro empreendedores de startups, mas muitas vezes o empreendedor de startup, principalmente em inovação, ele é muito prepotente. Ele acha que ele teve uma ideia bacana, porque ele tem uma coisa inovadora, ele é o máximo. E o resto, né, a grande empresa, a Telefônica, a IBM, o Aira não sabe nada. Por isso que eles estão querendo se relacionar com a startup. Ao mesmo tempo, a gente vê que numa grande corporação é muito difícil, muitas vezes, porque eles têm uma forma de lidar, uma maneira de fazer as coisas. Então, se você olhar para o Bradesco, para o Itaú, para o Santander, seja lá, como tem gente que fala para o Banco Azul, para o Banco Vermelho, para o Banco Amarelo, para qualquer um, é muito difícil que uma pessoa que tem uma carreira corporativa ali mude os seus processos e mude a sua maneira de entender. Ao mesmo tempo, os dois, e vocês viram isso durante todo o dia hoje, têm um interesse gigantesco em conversar. Mas é quase como se você precisasse de um tradutor, né, entre aquele empreendedor que acha que tem tudo e não sabe falar, não entende o processo, não entende o timing, aquela outra pessoa que está na corporação, que sabe que quer criar uma coisa diferente, que precisa dessa agilidade que tem, mas que não pode abrir mão dos seus processos, que tem
o seu próprio crescimento e remuneração, muitas vezes atrelados a outras metas, como é que você faz essa ponte? E aí é o que a gente percebe que o investidor anjo, que em geral teve uma carreira corporativa ou é um grande empresário, faz essa ponte de uma maneira incrível. Então, eu queria estimular muito os empreendedores presentes, as pessoas de grandes empresas, de grandes corporações financeiras, a entenderem cada vez mais esse papel e ver como ele é extremamente complementar, né? Na hora em que a gente fala startup, grande empresa, como funciona, mercado, você tem aí uma entidade, né, que é muito simpática, é o nosso anjo, podendo fazer uma ponte bastante grande. Esse é um valor enorme, é por isso que a gente acredita que o relacionamento da startup com o investidor anjo, ele traz um valor fundamental que faz toda a diferença. Acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado e a gente conversa mais depois.